Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje a terceira semana do quinto bloco de atividades remotas. Nas semanas anteriores, vocês entenderam o conceito de equação, o que precisa acontecer para existir uma equação. Vocês aprenderam a relacionar a equação com a balança de dois pratos. Agora, essa semana, nós vamos aprender realmente como resolver uma equação. Eu vou ensinar para vocês duas maneiras diferentes. Eu vou ensinar uma hoje e outra no próximo vídeo. Essa primeira forma de resolver equação, nós chamamos de processo longo da equação, ele é chamado princípio aditivo e multiplicativo para a resolução de equações do primeiro grau. Tá? O que diz o princípio aditivo e multiplicativo da resolução de equações? Que tudo que você faz em um membro da equação, você tem que fazer também no outro membro. Assim como a balança de dois pratos. Tudo aquilo que você acrescenta em um prato, você tem que acrescentar também no outro. Para manter o equilíbrio da equação, na resolução dela também. Tá? O objetivo principal é encontrar o valor da incógnita ou da variável. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma equação, 3x menos 1 igual a 8. O que nós vamos fazer com essa equação através do princípio aditivo da igualdade? O objetivo principal é encontrar o valor do x, o valor da incógnita, certo? Então, tudo aquilo que está junto com o x, nós temos que tirar dali. Só que quando a gente tira dali, a gente não pode fazer simplesmente aquele número sumir. Então, se eu tenho aqui 3x menos 1 igual a 8, para começar, eu tenho que tirar esse menos 1 daqui. Como é que eu vou tirar esse menos 1 daqui? Lembrando da ideia da balança, para eu tirar esse 1 daqui, eu tenho que tirar do outro lado também, mas para esse 1 sumir daqui, eu tenho que aplicar a ele a operação inversa do que ele tem. Então, se eu tenho aqui, eu tenho que tirar daqui esse menos 1, quem é o inverso do menos 1? É o mais 1. E aí, se eu acrescentei mais 1 no primeiro membro dessa equação, para que essa equação mantenha-se em equilíbrio, eu tenho que também acrescentar o mais 1 no outro membro. Então, eu acrescento mais 1 no primeiro membro e acrescento mais 1 no segundo membro. Por que mais 1? Para eu poder eliminar esse menos 1 daqui. Porque menos 1 com mais 1 vai dar 0. Então, vai sobrar somente, deixa eu só fazer uma correção aqui, vai sobrar somente o 3x ali. Daí, o 3x vai ser um segundo passo, tá? Então, se eu quero deixar somente o 3x aqui para que eu possa, daí, encontrar o valor do x, eu tenho que aplicar a operação inversa. Aí, olha o que acontece. Vamos ver o cálculo da raiz dessa equação. Para eliminar os termos, é só acrescentar o oposto a cada termo aos dois membros. Então, veja o primeiro exemplo, que é aquele que eu estava explicando para vocês. O oposto do menos 1 é o mais 1. Só que se eu coloquei mais 1 no primeiro membro, eu tenho que colocar mais 1 também no segundo membro. Tá? Então, 3x igual a 9... porque eu acrescentei mais 1 aqui, aqui ficou 0. 1 menos 1 dá 0, 8 mais 1 dá 9. Só que agora eu quero deixar o x sozinho, porque o objetivo é encontrar o valor do x. Então, aquele 3, ele precisa sair dali. Só que para ele sair dali, a gente tem que aplicar a ele a operação inversa dele. Então, entre um número e uma letra, tem sempre uma multiplicação, não pode esquecer, tá? Então, para que esse 3 saia daqui, se ele está multiplicando com o x, eu vou dividir. 3 dividido por 3, por quê? Porque 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes x é o próprio x. Só que se eu dividir por 3 no primeiro membro, eu tenho que dividir por 3 também no segundo. E aí é onde eu vou encontrar o valor da incógnita. Olha o outro exemplo. Eu tenho aqui 3x mais 4 igual a 13. Bem, esse mais 4, ele precisa sair daqui. Para ele sair daqui,
eu tenho que aplicar a operação inversa dele. Se ele era mais 4, ele vai ficar menos 4. Mais 4 com menos 4 dá 0. Aí vai sobrar só o 3x. Só que se eu tirei 4 desse membro, eu tiro 4 também do outro. Aí 13 menos 4 dá 9. Aí o processo é o mesmo do anterior. Se o 3 está multiplicando com o x, para ele sair daqui eu divido. Só que se eu estou dividindo no primeiro membro, eu tenho que dividir também no segundo membro. Aí eu chego no valor da incógnita. O princípio multiplicativo é o mesmo caso do princípio aditivo. Tudo aquilo que eu multiplico em um membro, eu tenho que multiplicar no outro. Eu divido em um membro, eu tenho que dividir também no outro. Tá? Então, eu tenho aqui a equação x menos 1 igual a 2. Olha lá. Se eu vou multiplicar aqui por 4, eu vou multiplicar o primeiro membro por 4, eu tenho que multiplicar o segundo membro também. Aí, eu vou aplicar a propriedade distributiva. 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 1 dá 4, e 2 vezes 4 dá 8. Então, olha lá, nós temos aqui a forma aditiva, simplesmente, onde eu tiro o 1 com a sua operação inversa, que é o mais. Se está mais aqui, eu ponho mais para lá também, dá 3. E pela multiplicação que eu realizei aqui, no exemplo aqui em cima, eu, ao invés de tirar 1, eu vou tirar 4, eu vou somar 4. Somo 4 no primeiro membro para eliminar esses dois 4. Só que se eu somei 4 no primeiro membro, eu vou somar também no segundo, tá? Aqui sobrou 4x e aqui 8 mais 4 dá 12. Eu não quero saber o valor de 4x, eu quero saber o valor só do x. Então, eu divido por 4 aqui e divido por 4 aqui. 4 dividido por 4 dá 1 sobre o x. Só que esse 4 que eu dividi no primeiro membro, eu tenho que dividir também no segundo, tá? Agora, nós vamos ver como que nós podemos resolver alguns exercícios que estão aí na apostilinha de vocês, aplicando o princípio aditivo e multiplicativo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês a letrinha D. Vou fazer aqui, a letrinha B de bola, tá? Então, eu tenho lá, letrinha B, exercício 1, a letrinha B. Deixa eu pôr aqui mais distante, para aparecer a lousa toda. Então, vamos lá. Letra B. Eu tenho lá na letra B, x menos 8 igual a menos 10. Então, esse exercício 1 que nós estamos trabalhando hoje é o princípio aditivo e multiplicativo. É o chamado processo longo da resolução da equação. Lembrando que tudo que eu faço em um membro da equação, eu tenho que fazer também do outro membro. O objetivo principal é encontrar o valor do x. Então, esse 8, ele precisa sair daqui. Mas eu não posso simplesmente tirar o 8 dali. Então, eu vou colocar a operação inversa a ele. Quem é o inverso do menos 8? É o mais 8. Então, eu vou ter x menos 8 mais 8 igual a menos 10. Só que se eu acrescentei mais 8 no primeiro membro, eu tenho que acrescentar mais 8 também no segundo membro. Menos 8 com mais 8 dá 0. A gente corta, a gente cancela, que vai dar 0. Vai sobrar, então, só o x. E do outro lado, no outro membro, eu tenho menos 10 mais 8. Subtrai e coloca o sinal do maior. Para resolver esses exercícios, vocês têm que estar em mãos com a regrinha de sinais, a calculadora, a tabuada, para vocês consultarem a regrinha de sinais o tempo todo, tá? Agora, a professora vai fazer com vocês a letra D. A letra D. Eu não vou fazer todos, vocês é que vão observando aí para fazer depois. Na letra D, eu tenho x mais 9 igual a menos 1. É o mesmo caso. Eu quero o valor do x, então esse 9 ele tem que sair daqui.
Só que para ele sair daqui, eu tenho que aplicar o inverso a ele. Então, desculpa, o oposto. Quem é o oposto do mais 9? É o menos 9. Então, eu vou ter x igual a mais 9 menos 9. Se eu coloquei menos 9 no primeiro membro, eu tenho que colocar menos 9 também no segundo. Mais 9 com menos 9 dá 0, então vai sobrar só o x. E menos 1 com mais 9, soma e repete o sinal, olhando na regrinha de sinais, tá? Agora eu vou fazer com vocês a letra G. O que diz lá na letra G? Eu tenho lá 3x igual a 12. 3x igual a 12, tá? Deixa eu só focalizar melhor. 3x igual a 12. Entre o número e a letra, tem sempre uma multiplicação. Coloque o pontinho de multiplicação se vocês acharem necessário. Então, para esse 3 sair dali, eu tenho que aplicar a operação inversa a ele. Quem é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, eu vou dividir aqui por 3. Só que se eu dividir por 3 no primeiro membro, eu tenho que dividir por 3 também no segundo membro. Certo? Daí, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Encontrei o valor do x. Certo? Agora, o próximo que a professora vai fazer com vocês é a letra J. Letra J. Eu tenho lá 7x menos 1 igual a 13. Agora, antes de nós pensarmos no x, nós temos que pensar nesse menos 1 aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esse menos 1 daqui. Para esse menos 1 sair daqui, aquilo que era menos, ele precisa também ser mais. Então, eu vou ter 7x menos 1 mais 1. E se eu coloquei mais 1 no primeiro membro, eu tenho que colocar mais 1 também no segundo membro. 1 menos 1 vai sobrar só 7x. E 13 mais 1 vai dar 14. Agora aqui, eu quero o valor do x. Então, o 7 que está multiplicando, eu vou, então, dividir. Se eu dividir no primeiro membro, eu tenho que dividir também no segundo, porque tudo que eu faço em um membro, eu tenho que fazer no outro, para manter o equilíbrio da equação. 7 dividido por 7 sobra x, e 14 dividido por 7 vai dar 2. Certo? Até aqui? Então, agora, continuando aqui então, pessoal. Agora, nós vamos fazer aqui 6x, letra K, tá? Primeira coisa, eu tenho que tirar o 10 daqui. Para eu tirar o 10 daqui, se ele é menos, então vai ficar mais. Então, eu vou ter 6x menos 10 mais 10. E se eu coloquei mais no primeiro membro, mais 10, eu vou colocar mais 10 também no segundo membro. Percebam que primeiro a gente copia o que já está e depois a gente acrescenta o que nós vamos colocar no membro, tá? Menos 10 com mais 10 vai sobrar só 6x. E do outro lado, 2x, eu não posso somar número com x com aquele que não tem x. É x com x, número com número, tá? Então, o 2x a gente repete. 14 mais 10 vai dar 24. Muito bem. Agora, o que aconteceu? Eu fiquei com o x só aqui no primeiro membro. Mas esse 2 também tem x. Então, eu tenho que fazer com que esse 2x saia dali. Por quê? Porque tudo que tem x a gente coloca num membro, o que não tem x a gente coloca no outro membro. Então, se eu já tirei o número que estava aqui junto com o 6x, agora eu vou tirar o 2x e deixar o 24 sozinho. Para esse 2x sair daqui, o oposto a mais 2x
é menos 2x, e repete o 24. Se eu coloquei menos 2x aqui no segundo membro, eu tenho que colocar o menos 2x também no primeiro membro. Por quê? Mais 2x com menos 2x, acaba o 2x. O 24 fica sozinho aqui. E desse lado, desse membro, 6 menos 2, 4x. Acabou? Não. Por quê? Porque eu quero o valor do x e não do 4x. O 4 está multiplicando. Para ele sair daqui, então ele vai dividir. Por isso é chamado princípio aditivo e multiplicativo. Porque eu adiciono e eu multiplico. Tá? 4 dividido por 4 vai sobrar o x. E 24 dividido por 4 vai dar 6. Certo? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Muito parecido, por sinal, com a letra K, é a letra L. Só que aqui na letra L, eu não tenho número nenhum no primeiro membro. Eu só tenho número no segundo membro. Só que no segundo membro eu tenho 2x aqui também. Então, eu tenho que tirar esse 2x daqui. Para ele sair daqui, eu tenho que colocar o seu oposto. O oposto do mais 2x é o menos 2x. Então, eu vou ter 6x. Se eu coloquei menos 2x aqui no segundo membro, eu tenho que colocar também no primeiro. Mais 2x com menos 2x vai sobrar desse lado somente o 28. 6x menos 2, a gente subtrai o número e mantém o x. 6 menos 2, 4x. Agora, o 4 está multiplicando o x. Para ele sair dali e deixar o x sozinho, eu vou colocar o inverso da multiplicação, que é a divisão. 4 dividido por 4 sobra só o x. E o 28, que se eu dividir por 4 no primeiro membro, eu tenho que dividir por 4 também no segundo. 28 dividido por 4 vai dar 7. O que vocês têm que prestar bem atenção nesse princípio aditivo e multiplicativo? Que se eu coloco menos 10 num membro, eu tenho que pôr menos 10 no outro. Se eu coloco mais 10 em um membro, eu tenho que pôr mais 10 no outro. Sempre a operação inversa. Porque o inverso do menos não é o mais. Se eu estou tirando 2x do segundo membro, eu tenho que tirar 2x do primeiro também. Se eu estou subtraindo 2x no segundo membro, eu tenho que subtrair 2x no primeiro também. Se eu estou dividindo o primeiro membro por 4 para que o x fique sozinho, eu tenho que dividir o segundo membro por 4 também para poder saber o valor do x. Mais uma, a letra M. Eu tenho duas coisas aqui para fazer. Colocar tudo que é x no primeiro membro e tudo que não tem x no segundo membro. A gente começa pelo número primeiro, depois com o termo que tem letra. Então, primeiro eu vou tirar esse menos 3 daqui. Para esse menos 3 sair daqui, eu vou aplicar a operação inversa a ele. Quem é o inverso, o oposto do menos 3? O mais 3. Então, aqui vai ficar 5x menos 3 mais 3. Copio tudo do outro lado, do jeito que está. O que eu acrescentei aqui não foi o mais 3? Então, eu vou acrescentar mais 3 do outro lado. Porque nesse lado vai sobrar só o 5x. Nesse lado, eu não posso juntar esse 2x com esses dois aqui. Aquilo que tem x, a gente só pode juntar com o que tem x. Aquilo que só tem número, eu só posso juntar com aquilo que só tem número. Por isso que eu vou somar o 9 com o 3, que vai dar 12. Agora, já tirei o 3 do primeiro membro, agora eu tenho que tirar o 2x do segundo membro. Para esse 2x sair daqui, eu vou aplicar a operação inversa a ele. Então, se ele era mais 2x, eu tenho que colocar menos 2x e repetir o 12. Se eu coloquei o menos 2x no segundo membro, eu tenho que colocar também no primeiro. Tudo que eu faço no segundo, eu tenho que fazer no primeiro. Tudo que eu faço no primeiro, eu tenho que fazer no segundo. Mais 2x com menos 2x, aqui vai sobrar só o 12. Agora, aqui eu junto x com x. 5 menos 2, 6.
Sobrou 12. Não terminou ainda, porque eu não quero saber quanto vale 3x. Eu quero saber quanto vale só o x. Então, por isso, o 3 tem que sair daqui. Por que eu vou dividir? Porque aqui o 3 está multiplicando. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Some o 3. Vai ficar só o x. Só que se eu dividir o primeiro membro por 3, eu tenho que dividir o segundo membro também. 12 dividido por 3 dá 4. Ok? Até aqui? Agora vamos para essa, a letra R. Primeiro, tirar o 5 daqui, tá? Então, se ele é menos 5, vai ficar menos 5 mais 5. Se eu somei mais 5 no primeiro membro, eu vou somar mais 5 no segundo também. Repete o x. Menos 5 com mais 5 vai sobrar só o 3x. E do outro lado, no segundo membro, eu vou juntar 13 mais 5, 18, e repete o x. Agora, o próximo passo é levar esse x lá para o primeiro membro. Vai ficar x com x. Pelo princípio aditivo e multiplicativo, para esse x sair daqui, ele é mais, eu tenho que aplicar o menos. Se eu coloquei menos x no segundo membro, eu tenho que colocar menos x no primeiro também. Isso que eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui. Só que mais x com menos x sobra só 18. E 3x menos 1x sobra 2x. Não acabou ainda, porque eu só quero o valor do x. Então, eu vou dividir tudo por 2. Se eu dividir o primeiro membro por 2, eu tenho que dividir o segundo membro também. Então, aqui vai sobrar x igual a 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, essas atividades do primeiro exercício, elas são para aplicar o princípio aditivo e multiplicativo. O que eu adiciono num membro, eu adiciono no outro. O que eu multiplico num membro, eu multiplico no outro. O que eu divido em um membro, eu divido também no outro. Tá? O próximo vídeo, a professora vai ensinar vocês a resolverem a equação pelo processo curto, porque este aqui é o processo longo da resolução da equação. Tudo bem? Vocês não têm espaço suficiente para fazer na frente. Olha como que eu fiz. Eu resolvi o exercício 1 na parte da frente e o exercício 2 no verso. Tá? Então, nessa parte da frente aí, vocês façam todos os número 1. Sempre numerando, A, B, C, D. E não adianta colocar só a resposta, tem que fazer toda a resolução. Tá? E o exercício 2, que a gente vai falar sobre ele no próximo vídeo, vocês façam no verso. Ok? Bom trabalho!